Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta segunda-feira, 18ª semana do tempo comum. Te convido a começar esse dia mais uma vez sentindo em ti a presença daquele que nos habita, Jesus Cristo, o Deus por excelência, o Deus que nos transforma. Sinta Deus na sua respiração. E neste movimento sagrado, acolha Deus. Deus que perpassa todos os seus órgãos, todas as suas células. Deus que perpassa todas as suas veias. Deus que é este oxigênio, que faz toda esta limpeza dentro de ti. Por isso respire e acolha Deus neste sentimento de gratidão. Obrigado, Senhor, por mais um dia que começa, por uma semana que nos ajuda e nos oportuniza viver. Meditemos o texto sagrado do Evangelho deste dia. Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, mais uma vez voltamos ao evangelista Mateus, e aqui nós temos o que acontece após a notícia da morte do grande João Batista. Certamente mexeu com Jesus, e por isso ele escolhe sair, ir para um lugar afastado, deserto. Lugar este que Jesus já conhece muito bem, pois vai com frequência para estar em plena comunhão com os céus, com Deus. E aí então, a multidão
percebendo que Jesus se afasta, vai atrás. E Jesus, quando chega, já encontra esta multidão. E parecia alguém ou pessoas necessitadas. É isto que vê Jesus. Ele viu esta grande multidão e, ao vê-la, encheu-se de compaixão. Encheu-se de compaixão. Curou os que estavam doentes, certamente Jesus logo viu aqueles que estavam doentes. E assim fez com que começasse esta multidão sentir-se que era vista, que alguém estava vendo, que alguém estava preocupado com eles. Jesus curou. E os discípulos agora, vendo a ação de Jesus com esta multidão, vão lá reclamar. Este lugar é deserto, a hora já é adiantada. Despede essa multidão para que ela possa ir aos povoados comprar comida. Enquanto Jesus cura, ou seja, Jesus vê esta multidão como extensão sua, os discípulos vê esta multidão como pessoas estranhas, que não têm nada a ver, que não têm o que fazer por eles, que eles que vá procurar algo se quiserem comer. E mais uma vez Jesus entra e diz: eles não precisam ir embora. Eles não precisam ir embora. Dá-lhe vós mesmo de comer. Jesus diz: desperte vossa sensibilidade. São vocês que têm esse papel de ajudá-los, de fazer desta multidão parte de vocês. Dá-lhe vós mesmo de comer. Jesus faz com que os discípulos assumam o seu papel, a sua responsabilidade junto a esta multidão. E a partir desse momento, os discípulos vão reclamar: ora, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus logo percebe que estes alimentos são suficientes para a fome desta multidão. Manda sentar. Só quem podia comer sentado no tempo de Jesus eram os poderosos, os ricos. Jesus manda que esta multidão, feita de empobrecidos, tenha a mesma dignidade. Sentem. Irão comer sentados, como aqueles que sim têm a dignidade de filhos de Deus. E esta multidão senta, e Jesus agora profere a bênção da partilha. Ergue os olhos ao céu, pronuncia a bênção e depois distribui aos discípulos para que estes deem e vejam, experimente o dom da partilha. Amados irmãos e irmãs, Jesus nos chama à responsabilidade. Muitas vezes achamos que o que acontece lá fora não tem a ver comigo. E Jesus diz: dá-lhe vós mesmo de comer. Ou seja, você tem responsabilidade. É você que tem de cuidar desta realidade, destas pessoas. Peçamos ao nosso bom Deus que nos capacite, que nos dê a sensibilidade do cuidar. E que não deixemos e façamos das pessoas alguém que eu não tenho a ver, mas nos sintamos parte delas. E no dever e na obrigação de, com elas, buscar respostas para suas necessidades. A partilha é a resposta que Jesus oferece aos seus discípulos que tinham uma visão muito pequena. Peçamos a Deus esta graça da sensibilidade, da empatia para com os nossos irmãos e irmãs. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,
porque és meu amigo.